Então hoje é sexta-feira, chegamos no nosso último dia da maratona de equipes em alta performance. Nós conversamos essa semana, nós colocamos os pilares para que você possa estruturar a sua equipe para que ela atinja a alta performance. E nós falamos ontem sobre treinamento e desenvolvimento. Nós vamos continuar esse assunto hoje, por ele ser talvez um dos mais importantes, para que nós possamos realmente ter, que a nossa equipe se sustente, tenha continuidade, essa alta performance dela. Que não seja só um mês e depois as coisas voltem aos padrões antigos. Que essa performance seja excelente sempre. Então nós começamos a falar ontem sobre treinamento e desenvolvimento, eu falei sobre os nossos 4 eus. Se você não assistiu, por favor, assista para complementar mais esse vídeo de hoje. Então nós vamos falar sobre esses 4 pontos no treinamento e desenvolvimento. Quando nós vamos estruturar um treinamento para a nossa equipe, nós precisamos de um treinamento de soft skills, não treinamentos técnicos. O treinamento técnico é de outra forma, mas um treinamento de soft skills, nós vamos estruturar ele da seguinte forma: as qualidades excelentes, tudo que nós temos em excelência, tudo que é muito bom, tudo que precisa ser melhorado e pontos cegos. Então, qualidades de excelência, tudo que está em excelência no nosso comportamento, essas coisas elas têm de continuar, elas não precisam melhoria. Coisas muito boas, elas continuam, mas nós vemos se para a nossa meta, porque claro, antes de nós estruturarmos um treinamento, nós vamos ter uma grande meta e nós vamos estruturar esse treinamento pensando nessa meta. Então, se para a meta da minha equipe, para a meta do meu resultado, se esse comportamento que é bom, se ele for melhorado, ele ajuda, então nós vamos estruturar em cima das competências que podem ser ainda melhoradas. Nós temos os pontos de melhoria, aqueles pontos que nós entendemos e que, se nós nos esforçarmos, nós vamos realmente melhorar. E os pontos cegos. Os pontos cegos são aqueles que nós precisamos entender os porquês. Nós não conseguimos melhorar certas coisas. E eu sempre trago o meu exemplo. Eu gosto de trazer o meu exemplo por eu já estar nesse processo de desenvolvimento há algum tempinho e entender que esse processo de desenvolvimento é eterno. E aí eu já comentei, eu acho que foi no nosso primeiro vídeo que eu contei um pouquinho da minha história profissional e como que eu trabalhava na minha excelência, na minha profissão, no que eu desempenhava até pouco tempo atrás. Minha excelência, o que saía naturalmente, é o meu grande poder de influenciar as pessoas. Então, como que eu utilizava esse poder de influenciar? Eu fazia com que os meus clientes, eles comprassem o que eu estava vendendo. Eles comprassem o meu produto. Eles decidissem essa compra. Eu mostrava todos os porquês isso era tão bom para eles e eles tomavam essa decisão, que é uma grande excelência, uma competência fantástica. Porém, eu sofria com falta de objetividade. E essa falta de objetividade foi uma briga minha comigo mesma, uma briga interna, por muitos anos, onde eu não entendia o porquê eu não conseguia, quando era necessário trabalhar de forma objetiva, eu não conseguia ir para essa objetividade. Talvez se isso é muito psicológico, deixa eu trazer um exemplo mais do dia a dia que a gente vê seguido nas equipes. Uma pessoa que procrastina. Quando a pessoa tem esse hábito, me diz se não é uma batalha interna para ela conseguir cumprir horários, ela conseguir cumprir a meta, ela conseguir cumprir as suas obrigações, não deixar para o último minuto, não perder prazos. A gente vê essa briga que a pessoa está fazendo com ela mesma. E a gente percebe que daqui a pouco ela dá uma melhorada, daqui a pouco ela cai de novo. Esses detalhes que são pontos cegos, é isso. A gente consegue dar uma melhorada e piora e volta. É uma briga, uma batalha interna. Talvez você me diga, mas daqui a pouco, será que é porque a pessoa é preguiçosa? Preguiçosa é um defeito que a pessoa não consegue melhorar. Então ele está no ponto cego. O ponto cego é aquilo que a gente não entende o porquê nós não conseguimos melhorar.
Isso é o que realmente vai fazer a diferença. Porque tudo que a pessoa, por ela mesma, ela consegue melhorar, ok, mas nós precisamos trabalhar os pontos cegos. E isso tem que ser a forma de trabalho tem de ser sutil, mas assertiva. Porque tudo que é ponto cego, a gente não gosta. É aquilo que a gente não gosta na gente. E um líder que ele tem que ser, o grande papel do líder é inspirar pessoas, ele não pode ofender. Então, mexer nos pontos cegos é delicado. Precisa de expertise para mexer nesses pontos cegos. Você precisa de ajuda, nós estamos aqui. Uma coisa que eu gosto de trazer muito é que nós não somos preparados para o mercado corporativo. Nós não somos preparados para o mercado de trabalho. Nós fazemos o ensino fundamental, fazemos o ensino médio, podemos até fazer um ensino médio técnico e saímos com uma formação, com uma habilidade técnica. Depois nós vamos para uma graduação e, mais uma vez, nós temos um diploma que nos habilita a ter uma habilidade técnica. Nós vamos para a pós-graduação e, mais uma vez, habilidade técnica. Ninguém nos ensina como agir, o que fazer, que é isso que a gente fala das soft skills, no mercado corporativo. Como que a gente aprende isso? Normalmente na dor. Todos nós, olha, a grande maioria de nós, aprendemos as soft skills na dor. O problema de aprender pela dor é que a dor, ela ensina, ou se ensina, mas ela também faz o seguinte: muitas habilidades boas, fantásticas que nós temos, nós guardamos elas bem guardadinhas, porque a dor nos ensinou que habilidades às vezes não são boas de ser usadas. E isso não é bom. Nós não vamos atingir nosso potencial se nossas grandes habilidades estão guardadas. E eu vivi uma experiência essa semana, né, que eu quero trazer para vocês, porque também uma outra coisa que daqui a pouco você pode me dizer é o seguinte: a gente aprende isso em casa. Ok, eu concordo plenamente que as habilidades, elas têm de ser ensinadas em casa, inclusive as habilidades no mercado corporativo que os pais têm que ensinar realmente. Mas deixa eu te fazer uma pergunta e seja, por favor, honesto na sua resposta. Quantas horas por dia tu consegues, com teu filho pequeno, ter tempo de qualidade para poder ensinar as grandes questões do universo, as grandes questões emocionais, as grandes questões de valores para o teu filho? Quantas horas por dia tu consegue ter tempo de qualidade? Quando a gente fala em tempo de qualidade, não é joguinho no celular, não é assistir televisão, não é estar com o celular na volta, é o tempo tu e teu filho. Não é quando eu tô falando filho, não é filho, filha, tanto faz. Quantas horas? Provavelmente você vai me responder da seguinte maneira: olha, durante a semana é difícil. Eu, na minha folga ou no meu domingo, né, tiro 1, 2 horas para isso. E aí eu te pergunto, 1, 2 horas numa semana é suficiente para a gente falar de tudo? E a gente entende que coisas do mundo corporativo, muitas vezes a gente tem que falar mais lá na frente. E para a gente ter essa abertura com os adolescentes, a gente tem que ter criado isso lá atrás. Não estou trazendo conselhos para a família, mas é só para a gente entender o quanto a gente não vai preparada para o mercado. Aí, talvez você me diga: ah, mas a minha esposa ou o meu esposo, ele tem mais tempo, é ele que cuida dessas coisas. Mas eu vou te perguntar, ele não faz mais nada da vida, né? Ele só fica com um filho de vocês. A gente sabe que não, né? Independente, todos nós temos nossa vida profissional, nossa vida pessoal, nós precisamos do nosso autocuidado e que nós realmente não conseguimos ter muito tempo de qualidade com as nossas crianças. Mas nós temos essa consciência. E imagina quantos pais com a vida corrida, as pessoas que infelizmente, na nossa diferença, desigualdade social, quantas famílias não conseguem ter mesmo tempo de qualidade, porque não tem. As pessoas estão ali assumindo dupla jornada, assumindo o papel de pai e mãe, assumindo o papel de, daqui a pouco, cuidador dos pais. Quantas pessoas realmente não conseguem ter com seus filhos tempo de qualidade? Então, eu falei tudo isso sobre os nossos filhos, além de ser um grande alerta,
é para trazer que os nossos colaboradores não vêm preparados. E como que se aprende a vida no mundo corporativo? Pela dor. E é tão importante, eu quis tanto trazer isso, como eu falei, eu vivi uma experiência essa semana que me deixou me mostrou o quanto a gente precisa ensinar e por mais que a gente ensine, a gente ainda não consegue ensinar tudo. Eu estava numa devolutiva, né, estava ali no Zoom com uma pessoa e o meu celular eu vi que tocou, mesmo estando silencioso ele tocou, entrou mensagem, entrou áudio da minha filha mais velha, ela já trabalha, já está no mundo corporativo, né, faz tudo que deixa uma mãe bem orgulhosa. Mas como nós temos a nossa palavra código de emergência e ela não usou, então nós sabemos que se uma não atender a outra, porque está ocupada e logo que se desocupar vai falar com a outra. Então, como não houve a palavra de emergência, eu esperei, terminei meu trabalho, fiz meu trabalho e aí logo que terminei, né, eu liguei para ela. E ela estava realmente muito chateada, muito mal, inclusive, porque um cliente da empresa dela a assediou. E aquele assédio assim, sabe? Baixo, escroto. E aí ela estava mal. E eu fico pensando, puxa, né? Eu do mundo psicológico, que estou sempre passando tudo que eu posso para ela, sempre passei tudo que eu posso, não a preparei para esse tipo de situação. E ela estava mal, ela estava muito, muito mal. Né? E aquilo, foi a primeira coisa que eu disse para ela, né? Tu não tem que estar mal com nada. Quem tem que estar mal é quem fez, tu não fez nada de errado. Né? Então, mesmo assim, mesmo a gente que tem essa consciência e que prepara os nossos filhos, mesmo assim, vão acontecer situações que ele vai estar despreparado. Então, imagina daqui a pouco o nosso colaborador que não teve isso. Ele vem despreparado para nós. Claro que eu vou ter que abrir um parênteses aqui, né, que às vezes eu me pergunto se eu não estou indo longe, não estou indo muito, aprofundando demais os conteúdos, né, quando eu vejo uma situação dessas, né. Pensa assim, né, que esse cliente lá que fez isso com a minha filha, né, se ele é um das minhas pessoas que me escutam, né, eu dá vontade de perguntar, tá, então eu estou exagerando em falar em mentalidade disruptiva, em soft skills, em crescimento exponencial, eu estou exagerando, eu tenho que voltar lá atrás e explicar que assim, assédio não pode, né? Assédio não pode. Pode dar processo, a gente não faz isso. Se tu te interessou numa moça ou num rapaz, tu vai lá e convida, mas tu não assedia, né? Mas eu tenho certeza que quem é minha audiência não precisa disso, a gente pode continuar no nosso conteúdo de crescimento exponencial. Mas entende que tudo isso que eu trouxe mostra como nós precisamos desenvolver os nossos colaboradores. Nós precisamos, é a responsabilidade social nossa, desenvolver, fazer com que as pessoas deem o seu melhor, porque isso vai refletir direto na vida delas. Por isso que eu falo que isso é responsabilidade social. Então, estruture esses treinamentos, desenvolva a tua equipe, para que ela possa entender todos os pontos de melhoria, entender pontos cegos e possa dar o melhor. Porque quando nós estamos dando o nosso melhor, mesmo que a pessoa queira crescer, mas ela entende que onde ela está, ela tem que dar o seu melhor, ela vai fazer isso a vida inteira. E assim nós começamos a mudar o mundo. E deixa eu trazer, né? Deixa eu fazer um pouquinho o meu marketing, né? Essa parte realmente do ponto cego, ela não é fácil. Ela não é fácil de ser mexida. É preciso um pouco de preparo. Se você tem um RH com um psicólogo, você pode e deve exigir que ele faça isso. Mas se a sua empresa, como eu sei que a minha grande audiência são os micro e pequenos empresários, a gente sabe que a gente tem um departamento pessoal, né? Que é uma pessoa que sabe rodar folha, sabe fazer essas coisas, mas ela não tem essa habilidade. Então caiu para nós, gestores. Caiu para nós, empresários. Somos nós que temos que fazer. Então, deixa eu trazer o que eu queria mostrar no final da maratona,
que nós estamos, como nós somos uma startup, né? Por isso que eu não me preocupo em ter um grande número de visualizações nos meus vídeos, não me preocupo em ter um grande número de seguidores, porque eu estou falando com as pessoas que me escutam. E eu não tenho ainda, tudo que eu falo com vocês eu faço aqui na minha empresa, tá? Então, eu ainda estou desenvolvendo pessoas para que elas, no mínimo, consigam entregar o mesmo trabalho que eu entrego. Claro que eu quero que elas alcem voos muito mais altos, mas eu ainda estou preparando essas pessoas. Então, eu não posso crescer muito digitalmente, eu não posso crescer demais, porque senão eu vou começar a não entregar da forma que eu acredito que a minha entrega deva acontecer. Mas nós entendemos que nós podemos realmente aumentar o alcance, facilitar todas as pessoas que nos acompanham, facilitar e diminuir tempo gasto em elas nos procurar, em elas querer saber como funciona a agenda e coisas assim. Então nós vamos colocar uma plataforma, nós vamos fazer um evento nos próximos dias. Isso nosso pessoal que faz a programação da plataforma já está trabalhando nisso. Então nós vamos fazer uma plataforma para que você possa ver quanto custa, como que dá para agendar, como que funciona online e presencial. Porque no presencial hoje, por exemplo, eu devo ter, se ela não foi preenchida ainda, no presencial eu tenho um horário na agenda para julho. Mas no online fica diferente, porque no online eu não tenho tempo de deslocamento. Então a minha agenda online ela funciona de outra forma. Então o que eu vou fazer? Nessa plataforma, além de ter os valores, eu vou colocar a minha agenda. E você pode ir lá e vai ter o carrinho, vai lá. Então nós vamos facilitar isso. Isso eu imagino que vai ser muito bom. E aí eu vou fazer uma live, um vídeo vamos fazer um evento de lançamento desse carrinho. Para quê? Para que você saiba que você quer só uma mentoria, quer um desenvolvimento, quer um workshop, o que é necessário, ou uma conversa de diagnóstico, isso tudo vai ter na nossa plataforma. E logo em seguida nós vamos estar prontos. E essa aqui é minha secretária, né, que veio dar um beijinho, mostrar que ela está aqui. Estamos, em home office, nós entendemos que tudo que a gente puder fazer sem sair do trabalho, sem sair do nosso ambiente, nós estamos fortemente fazendo isso de forma muito certeira, que nós evitamos todo e qualquer contato. Então é por isso que a plataforma vai entrar, porque nós entendemos que a pandemia vai passar, mas todo o comportamento digital não. E eu conto com você para esse lançamento desse evento. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode me chamar. Os meus contatos estão na bio, na descrição do vídeo. E eu muito obrigada a todos que acompanharam, que têm nos acompanhado, que têm nos mandado dúvidas, que têm dado curtidas. A todos agradeço de coração. Até o nosso evento.